Bom, turma, tudo certo? Boa noite, então, aí estão me assistindo. Hoje, então, nós vamos falar sobre partidos, né? Com um título provocativo, ideologia, os partidos querem uma para sobreviver, tá? Que esta é uma aula que eu já dei no passado, quando eu dei a disciplina exclusiva sobre partidos políticos, uma disciplina optativa, tá? Mas há bastante tempo atrás, há mais de 5 anos. Desse modo, então a aula de hoje vai primeiramente falar um pouco sobre ideologia e também a questão do que importa isso para a gente pensar partidos políticos, para a gente compreender melhor então um pouco desse animal, né, chamado animal político, os partidos políticos de maneira geral. Primeiramente, então, pessoal, o que é ideologia? Segundo o dicionário de política de Bobbio, que vocês têm inclusive acesso a ele, vocês já leram sobre ele, existe o significado fraco e o significado forte de ideologia. Então, essa distinção, pessoal, ela não é uma distinção tão formal assim dentro da área da ciência política. Então, quando vocês falarem sobre isso, tomem um certo cuidado com, né, ao falar sobre isso, dizer, não, mas é o conceito forte, o conceito fraco. Isso é uma questão, essa diferenciação, que vocês já vão entender talvez um pouco mais ao longo da aula. Ela é uma diferenciação basicamente para a gente conseguir, de certa forma, chegar a alguns consensos do que a gente está falando quando a gente fala sobre ideologia, tá? Então eu vou dar um breve panorama a seguir sobre o significado forte de ideologia, que é um significado que ele é menos utilizado na ciência política atual, tá? Ele é uma discussão que vai mais para a filosofia, para a sociologia, uma sociologia mais refinada, eu diria, tá? Para uma teoria, uma discussão teórica um pouco, eu diria, pesada, tá? Ainda mais para vocês que estão aí, né, introduzindo o assunto, ela é um pouco mais difícil, mais complexa e envolve um certo conhecimento que vocês ainda não têm sobre alguns textos clássicos, principalmente alguns textos sobre Marx, tá? Então, esse significado forte é uma origem marxista, de Karl Marx, tá? E é mais no sentido de dizer que a ideologia é uma falsa ideologia ou uma falsa ideia de representação das coisas, tá? Ou seja, quando Marx ele vai falar sobre as relações entre classes sociais, vejam bem, classes sociais, essas relações elas são contraditórias. Vocês já ouviram bastante essa palavra contradição, tá? Isto é essencial para a gente compreender a verdadeira doutrina marxista. Por quê? Explico. No modo de produção determinado, independente de qual modo de produção nós estamos falando, pode ser capitalista, pode ser feudalista também, pode ser outros modos de produção, existem relações entre as classes sociais. Inclusive, pessoal, a gente só consegue identificar, muitas vezes, uma classe social se nós compararmos essa classe social com outra. Por quê? Porque senão não existe uma classe social, né? Existiria uma sociedade sem classes, uma sociedade, por assim dizer, comunista, tá? Tudo vocês vão ver com muito mais calma do que eu estou falando, tá? Eu só estou apresentando rapidamente o que vocês vão ver, tanto em sociologia quanto em política, tá? Algumas dessas condições de emergência do marxismo. Então fiquem calmos, tá? Porque pode parecer difícil aqui. Nesse contraditório e nessas contradições entre as classes, muitas vezes surge uma falsa noção de representação que vai nos colocar uma falsa noção de classe social, tá? Por exemplo, hoje vocês vivem num sistema capitalista
onde muitas vezes vocês são seduzidos, tá? Essa é a palavra que eu gostaria de utilizar, pelo caráter sedutor de se qualifiquem para ser uma mão de obra, né? Dentro do mercado capitalista, vocês vão ganhar mais, etc., por causa disso. Isso, de certa forma, também é verdadeiro. Mas vocês nunca vão ver discussões mais profundas a respeito a não ser, talvez, na sociologia crítica, né? Na sociologia marxista, a respeito de se você sendo uma mão de obra para uma empresa privada, por exemplo, o quanto você, enquanto indivíduo, contribui para a manutenção de um sistema, né, que explora, né, nas palavras marxistas, tá, a mão de obra, ou seja, explora o trabalhador e também ali, por exemplo, pode extrair a mais-valia. Não sei se alguém é trabalhador da indústria, fica mais claro isso, né? Vocês vão aprender o conceito de mais-valia mais adiante. Aqui eu não vou explicar. Então, muitas vezes, vocês são envoltos de discursos por vários e vários meios das elites e das classes dominantes, dos meios de comunicação também, demonstrando uma espécie de verdade, né? Uma espécie de representação coletiva do que seria verdade, do que seria uma boa sociedade, uma boa política, né? Um bom modo de vida também, né? Então, essas estruturas, tá? Chamadas mais tardiamente, vocês vão aprender com isso, superestruturas, né? No plano político, elas acabam reforçando o caráter, muitas vezes, de uma classe social, né, sobre outra, sem que a gente se dê conta, né? É por isso que, às vezes, a ciências sociais é tão odiada pelos setores conservadores, porque eles explanam, né? Eles desnaturalizam algumas coisas, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou dizendo, né, para que a gente pense para além das caixinhas, né? E aí, pessoal, existe a ideia da falsa consciência de classe, que é justamente, né, uma diferença entre classe em si ou uma classe para si. Que é justamente, Marx fala isso, quando a gente tem uma classe, a gente é determinada classe social no sistema capitalista, ok? Vocês são de uma classe social. Contudo, quando vocês se dão conta e se organizam politicamente para mudar esse posicionamento entre as classes sociais, ou seja, fazer uma luta coletiva dentro da sua classe social, vocês estão criando uma consciência de classe para si, ou seja, uma consciência de classe talvez revolucionária, né? Não necessariamente, mas possivelmente. Então, para os marxistas, esse significado forte, como eu quis aqui demonstrar para vocês, ele é muito mais profundo, tá? Ele vai levar um certo tempo para vocês compreenderem, tá? Ele não é tão simples, vocês vão ver várias coisas que são extremamente interessantes a respeito dessa criação dessa consciência, tá? Para quem se interessa sobre um assunto, por exemplo, já querer antecipar, não recomendo querer antecipar, mas acho que os professores da sociologia vão falar para vocês, por exemplo, uma escola como a Escola de Frankfurt, né? Na chamada indústria cultural, tem bastante coisas legais para a gente debater a respeito disso, dessa questão da falsa ideologia. Então, no seu significado forte, a gente pode dizer que ele é muito mais do que simplesmente um modo de vida, um modo de pensar. É uma discussão bastante profunda, eu diria até mesmo filosófica, a respeito da ideia de ideologia, tá? Contudo, né, esse significado forte de ideologia dentro da questão dos partidos políticos, tá? Ela se tornou diferente no caso quando a gente analisa o século XX. Vejam só, pessoal, os partidos comunistas mais tradicionais do século XX, ou mais revolucionários, eu diria, que impuseram uma derrota ao sistema capitalista, eles enxergam, tá, com muita crítica os partidos políticos chamados sociais-democratas,
que são os partidos políticos que, de certa forma, lá no início do século XX, ou pela metade do século XX, os partidos de esquerda se diferenciaram não mais para fazer uma revolução, mas sim para fazer uma reforma social, né? Para esse lado mais tradicional marxista, que às vezes talvez vocês não consigam visualizar hoje no Brasil, assim, a não ser por partidos mais que a gente chama de extrema esquerda, enfim, mas que são partidos que não têm uma grande capilaridade, nem mesmo intelectual, eu diria, dentro da sociedade política brasileira, da sociedade civil brasileira, vocês não conseguem visualizar isso. Por isso que vocês vão precisar de textos, vão precisar um pouco de paciência para verem esses partidos, tá? Então houve essa divisão. Essa divisão ela é bem marcada quando eu for falar para vocês, quando há a Terceira Internacional Socialista, tá, organizada por Lenin, lá bem no início do século XX. Vocês vão ter isso comigo, pelo menos em Teoria Política 3. Ali eu explico um pouco mais sobre isto. Então, esses partidos marxistas mais tradicionais, como o Partido Comunista Russo lá no início do século XX, vão dizer que dentro do capitalismo, se ir pela essa ideia de social-democracia e ir para uma linha mais de reformismo, na verdade, a única coisa que tu vai fazer é a espécie de aburguesar a classe trabalhadora e não tornar ela revolucionária no sentido mais completo, ou pelo menos no sentido forte. Então, veja bem, para o sentido forte de ideologia, para a gente vincular eles a partidos políticos, nós temos então que ter a ideia de que, no fundo, esse significado forte ficou mais restrito à esquerda marxista, tá? E a ideologia, então, seria realmente uma falsa ideologia burguesa que se coloca, né, em relação aos valores que as pessoas vivem e que, no fundo, o Partido Revolucionário, tá? Os partidos socialistas, ou melhor falando, os partidos comunistas mais tradicionais ao longo do século XX, fizeram por lutar para tentar mudar esse sistema, né? E partir para um sistema socialista. Isso é outro debate. Alguns conseguiram, evidentemente que outros não, né? E isto foi a tônica do século XX, etc. E ainda se tem um pouco desse debate, apesar dele ser um tanto quanto antigo, segundo alguns, e também hoje ele já é um pouco mais deslocado, ok? Já o significado fraco, tá? Ele é o mais utilizado na ciência política contemporânea. Então, vocês podem compartilhar ele como visões de mundo, como interpretações de mundo, os princípios éticos, tá? Que vocês estão bem, né? Ou seja, a gente, em geral, utiliza isto mais, esse significado na ciência política, tá? Voltando a dizer que esta diferenciação não é uma diferenciação comum, tá, pessoal? O que eu estou explicando aqui para vocês é uma diferenciação que foi surgida no dicionário ali, feita pelo Bobbio, tá? E que nos remete, digamos assim, só para a gente conseguir diferenciar algumas coisas. Então esse é um significado mais fraco, é o mais atual, que é o que a gente utiliza mais na ciência política, tá? Então os partidos políticos, quase que em sua totalidade, em mais de 90% dos casos dos partidos políticos que vocês vão ver no mundo, né, eles são partidos que se baseiam no sentido mais fraco ideológico, e não naquele sentido forte, tradicional, de mudança para uma consciência revolucionária, ok? Por isso que eu disse que aquilo era um debate mais profundo, mais antigo, mas que vocês vão ter ideia também ao longo do curso. Aqui nessa primeira parte, que eu gostaria de terminar aqui, existe a chamada tese do declínio ideológico, tá, pessoal? Por quê? Como eu falei para vocês, os partidos políticos, pessoal, quando surgiram, tá, os partidos políticos, eles representavam a noção da ideia de parte, enfim, eles não eram nem bem vistos. Eles começaram basicamente a se estruturar e serem mais aceitos no século XIX, ok? Antes mesmo da existência da democracia. Então anotem aí, muitas vezes os partidos políticos
quando se não na sua totalidade, eles surgem antes das democracias, ou pelo menos como vocês conhecem a democracia, com eleições regulares, com todo mundo votando, aquilo que eu falei na aula passada, tá? Por exemplo, só para dar um exemplo, no Brasil, por exemplo, não dá para se dizer que existia democracia no período imperial, mas já existiam, não sei se vocês sabem, né? O partido, por exemplo, liberal e o partido conservador durante o Império até a proclamação da República. E na República existiam os partidos oligárquicos, tá? Vocês vão ver com isto comigo mais tardiamente, no quarto semestre, em Formação da Sociedade Brasileira 2, tá? Que também não representavam quase que em nada a democracia, pelo menos não no que a gente conceitua a democracia atualmente, ok? Então, esses partidos políticos dessa primeira metade do século XX até a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes eram tidos como partidos mais fortes ideologicamente, né? Partidos mais pesados do ponto de vista ideológico. Isto principalmente se a gente for pensar a Europa, os Estados Unidos e a América Latina talvez não tanto, né? Mas, independente disso, pessoal, a partir da Segunda Guerra Mundial, começou a haver um declínio, né, aos poucos, digamos assim, desse caráter ideológico dos partidos. Então vai haver várias discussões, como autores como Otto Kirchheimer, como Ângelo Parambianco, Peter Meyer, que são autores centrais na discussão da organização partidária no século XX, tá? Eu sei porque estudei bastante esses autores, enfim, eu sou especialista em partidos políticos, então eu sei bem o que estou falando, tá? Então há esse declínio. Até alguns, né, chegam a exagerar, né, falar em cerca de fim da história, como Francis Fukuyama, tá? Só estou dizendo aqui, elencando alguns autores para mostrar para vocês. Significa que talvez, atualmente, comparativamente também ao significado forte que eu falei para vocês, nossos partidos políticos a nível mundial têm um conteúdo ideológico fraco, amorfo, gelatinoso, nas palavras de Kirchheimer, tá? Ou seja, eles vão conforme a maré, né? Eles não têm um conteúdo tão forte, tão enrijecido, né? Não se baseiam tanto em grupos sociais muito claros, às vezes a gente fica com dificuldade, tá? E o Brasil não está longe disso, pelo contrário, o Brasil estaria dentro desse tipo de questão, tá? Óbvio, pessoal, não significa que não existam diferenças que eu vou mostrar ao longo desta aula para vocês sobre os partidos políticos, né? Até questões ideológicas, mas que talvez, né, essa questão de não ser tão representativos de uma classe ou de um grupo, ela seja uma questão muito constante no debate sobre partidos políticos ao longo do século XX. Então, levem isto para com vocês e não se esqueçam que não é só no Brasil, ok? Isso é importante ressaltar. Vamos dar um pause aqui e vamos para a segunda parte.